Olá a todos, eu começo por saudar todos os meus colegas que estão aí desse lado e muitos dos quais com quem provavelmente alguns estarão presentes, com quem já tive a oportunidade de trabalhar, de estarmos em trabalho conjunto. Outros colegas estarão pela primeira vez e para quem está pela primeira vez, o meu nome é Rita Gonçalves, sou coautora da coleção de Teoria à Prática e hoje estou aqui para falarmos um bocadinho do que há de novo nesta coleção. Na reedição que fizemos e na atualização que fizemos da coleção e, portanto, é isso que vamos, em conjunto, conhecer as alterações, muitas das quais já surgiram realmente do tempo em que estivemos presencialmente com alguns de vós e das sugestões que também nos fizeram chegar e, portanto, foi na intenção de tornarmos esta coleção melhor e corresponda da melhor forma ao vosso trabalho diário com os vossos alunos. Então, como disse, a coleção teve alterações. Essas alterações tiveram a ver essencialmente com o programa educativo atual, que está em vigor atualmente, e este programa, sendo ele agora apresentado sob a forma de tabela, ele facilita muito mais a leitura do próprio programa em si. Desta forma, permitiu-nos também, nas atualizações que introduzimos na coleção, arrumar da melhor forma os conteúdos a trabalhar, porque eles já estavam indicados com essa divisão, com essa arrumação no próprio programa. Os temas, no caso da língua portuguesa, vamos começar por falar da língua portuguesa, no caso da língua portuguesa, os temas das unidades mantêm-se, mas o que nós fizemos essencialmente foi arrumar principalmente os conteúdos de gramática, porque eles estão no programa indicados para cada unidade quais os conteúdos a trabalhar e, portanto, vocês neste momento já encontram na coleção essa arrumação feita de acordo com as indicações programáticas. Portanto, a cada unidade vamos ter os objetivos e seguir sempre a orientação do programa, tanto na terceira como na quarta classe. Como disse, foi o que esteve por trás de toda esta reformulação e melhoria são, como acabei de dizer, as orientações programáticas, são também os objetivos propostos no próprio programa e tentámos ainda enriquecer a coleção com mais propostas de trabalho. Esse enriquecimento vão notá-lo principalmente na língua portuguesa, na matemática e no estudo do meio também há algumas reformulações, mas essencialmente o principal está feito na língua portuguesa. Tanto ao nível da oralidade como da compreensão da leitura ou da escrita são as principais alterações que encontram. Então, dentro da língua portuguesa, acabamos por também recorrer como orientação ao programa e tenho aqui apresentadas algumas notas do programa que serviram um bocadinho de orientação para aquilo que queríamos fazer. E o próprio programa indica para a importância de haver um trabalho de pré-leitura quando vamos iniciar o trabalho de leitura de um texto, haver sempre aqui um momento de pré-leitura antes. Esta pré-leitura pode ser feita de várias formas e o programa indica sempre uma orientação para interpretar os textos antes de ler a partir da observação das imagens, das gravuras, do próprio título do texto e, portanto, haver ali um momento de diálogo em que o professor pode explorar estes aspectos para depois introduzir a leitura do texto e eles serão facilitadores da compreensão do texto. O exemplo que aqui é apresentado é um exemplo retirado do Manual de Língua Portuguesa, do livro de Língua Portuguesa da terceira classe, e o que está agora, que aparece sempre antes da leitura do texto, é uma rúbrica intitulada Antes de Ler. Isto é uma orientação para a antecipação do conteúdo do texto, que é feita através da exploração das imagens. Neste caso, neste exemplo, encontram a antecipação a partir da observação da imagem e, como veem no exemplo, há uma menina e a avó, o título do texto é A Avó Palácio, e, portanto, é uma orientação para que o professor possa começar a estabelecer um diálogo com os alunos que permita dialogar e que os alunos partilhem os seus conhecimentos também prévios à leitura,
a partir daquilo que vêem. Será depois uma forma facilitadora de, após a leitura e durante a leitura, o aluno já estar um bocadinho motivado, preparado para o que vai depois encontrar no texto. Este trabalho de antecipação depois é encontrado também no guia do professor. Nós, como no guia do professor, acabamos sempre por fazer um reforço das atividades e das estratégias que o professor pode ainda acrescentar a este trabalho, que já está orientado desta forma no livro, mas que no guia do professor encontrará sempre outras orientações, sugestões que venham a enriquecer aquele trabalho. Encontram sempre em cada sugestão de tarefas e de propostas de atividades, encontram sempre a rubrica pré-leitura. Aí poderão, então, procurar outras sugestões que acrescentarão a esse trabalho e outras que depois poderão também recriar pessoalmente, cada um na sua turma e de acordo com o grupo de alunos. Como disse, este trabalho de antecipação do que se vai ler, feito antes de ler, é também possível ser feito a partir do próprio título. O título às vezes é sugestivo para que se comece a estabelecer este diálogo com os alunos. E neste caso, com o exemplo que deixamos do texto As Pedras Falam, que é uma pergunta, então a partir desta pergunta e antes ainda de ler o texto, o professor pode criar este momento de conversa, de diálogo com os alunos, tentando, por exemplo, responder àquela pergunta. As pedras falam e partilhar, entre todos, partilharem as suas opiniões relativamente à pergunta colocada. Claro que este é um trabalho que irá facilitar depois, quando o aluno for ler e contribuirá para a compreensão daquilo que vai ser o momento de leitura. Como disse há pouco, na rúbrica sempre aparece no guia do professor mais orientação para esses momentos de pré-leitura que os colegas podem completar e procurar ali como sugestão acrescida e de enriquecimento ainda desta tarefa. Então, estas tarefas e atividades de pré-leitura, elas são importantíssimas quando queremos trabalhar a compreensão do texto e, acontecendo antes de ler, o que é que elas permitem? Vão despertar o interesse do aluno pelo texto que vai ler, pelos textos que irão ler, vão desenvolver um novo vocabulário relacionado com o tema do texto, vai também preparar os alunos para uma melhor compreensão do texto após a sua leitura, depois de ter lido, vão relacionar com o diálogo que estabeleceram na turma e, portanto, vai haver ali uma forma de os alunos relacionarem o que aprenderam após a leitura com aquilo que tinham antecipado antes, e é enriquecedor para estabelecer essa compreensão. Vai desenvolver competências comunicativas, porque todo esse tempo de partilha, de diálogo na turma é importantíssimo, e vai desenvolver a capacidade de emitir opiniões, de dar sugestões, de criticar positivamente um tema, portanto, que é um objetivo bastante grande que temos com os nossos alunos, trabalhar também esta capacidade oral de falar oralmente de forma correta e sabendo adequar à situação. Entramos então depois já mesmo na leitura, quando o aluno lê o texto, o próprio programa também tem notas que nos orientaram um pouco para esses objetivos, como ler os textos de forma silenciosa e oral, ler o texto de forma correta, cuidada, respondendo a sinais de pontuação, ler o texto por partes, utilizando vários tipos de leitura, individual, coletiva, por filas, silenciosa, em voz alta. Portanto, toda uma variedade de formas de explorar este momento de ler, porque é essa diversidade que irá acrescentar também uma aprendizagem mais significativa. Os exemplos que deixei aqui têm a ver com o guia, porque é no guia que encontram mais orientações para o professor orientar aqui estes momentos de ler e as diferentes dinâmicas que pode estabelecer na turma para criar esses momentos de leitura oral, silenciosa. Por exemplo, no exemplo que temos aqui, para o texto A União Faz a Força, uma sugestão, porque no guia do professor são sugestões que o professor depois adequará à sua sala, pedir aos alunos, a sugestão é para a leitura silenciosa. E depois de os alunos lerem, recontarem aquilo que leram. Portanto,
é importante, após uma leitura silenciosa, de facto, o reconto, porque o professor vai permitir compreender se os alunos fizeram uma compreensão daquilo que leram, ou se ainda há muitas dúvidas, ou se o texto foi, na leitura silenciosa, bem compreendido. No outro exemplo ao lado, no texto das moscas, já pode haver um outro momento de leitura em que é o professor que inicia esta primeira leitura, em que faz uma leitura modelo, em que lê para a turma. Outro momento importante, todos eles se completam, todos eles são... não há mais importante nem menos, é mesmo diversificar e por isso todos cumprem o seu objetivo. Sendo o professor a ler, depois poderá indicar quem são os alunos que vão fazer a releitura do texto, dando orientações de quem vai ler a seguir, para poder avaliar a forma como cada aluno lê. E, neste caso, o exemplo que deixamos é também para que esta leitura sequencial que depois cada aluno vai fazer, possa ser enriquecida, como no exemplo que aqui está, em que o professor dá pistas para o aluno ler determinada parte do texto. Na vez de ser uma leitura sequencial em que lê um e a seguir lê o outro parágrafo seguinte e depois o outro parágrafo seguinte, basicamente está à espera que o colega acabe para ele ler a seguir. Aqui damos algumas pistas para que este trabalho seja ainda mais, contribua mais para que o aluno consiga detectar informações importantes do texto e estarmos a trabalhar um pouco este lado. A pista, neste caso, será, por exemplo, lê o parágrafo em que se diz como se devem proteger os nossos alimentos para que as moscas não pousem neles. Isto é uma pista. O professor está a pedir para ler um parágrafo determinado, onde há determinada informação. Ou então, lê a frase em que se refere os lugares preferidos das moscas. Portanto, lê o parágrafo, lê a frase com as pistas que o professor deu, é uma forma também de trabalhar e de dar estas orientações para a leitura, que já obriga o aluno a pesquisar no texto, a procurar informação. Por exemplo, se pedirmos para ler o texto por partes a vários alunos, encontram também outras sugestões, como ler parágrafo a parágrafo e pedir, no final da leitura de cada aluno, não passar logo ao colega, mas cada um explicar o que compreendeu apenas daquele parágrafo. Estamos aqui a fazer quase um resumo, parágrafo a parágrafo, durante a leitura, que também é muito importante para os alunos irem continuando a manobrar-se, a conseguirem compreender toda a informação que vão fazendo do que leem. Depois, nos guias, aparece sempre uma outra rúbrica, que é a pós-leitura. E neste caso da pós-leitura, encontram sugestões de trabalho para, ainda antes de passarem à parte do questionário, da resposta escrita, ainda haver um diálogo posterior que vai ser também para contextualizar tudo o que foi lido, para se tirarem dúvidas e, portanto, para deixar o aluno mais preparado possível para o trabalho seguinte, que será um trabalho mais de escrita, mais de registro, e esta pós-leitura é, de facto, também muito importante. Na caixinha ao lado, vemos aqui uma chamada de atenção ainda para a leitura de textos poéticos que, pela característica do próprio texto, pela musicalidade, pela rima, portanto, aqui a criatividade pode ser, encontram muitas sugestões para essa leitura, como uma leitura a pares, leituras em grupo, simulando e dramatizando, a rir, a chorar, a cantar, portanto, nos guias são deixadas várias sugestões para diferentes tipos de leitura também dos textos poéticos, tendo a característica que eles têm, permitem uma leitura muito criativa e normalmente muito agradável também pela parte dos alunos. Neste caso, o diversificar estas atividades de leitura é importante, porque elas estimulam o gosto pela leitura. Ler torna-se um ato mais agradável, mais divertido, mais interativo, torna os momentos de leitura mais entusiasmantes, interativos, como disse, foca a atenção dos alunos nos conteúdos de diferentes partes do texto. No caso das pistas, como eu lê o parágrafo onde se fala disto, lê a frase onde se diz isto, essas pistas vai focar a atenção do aluno em determinadas partes do texto, portanto, é importante depois, quando já está no registro escrito, já tem um conhecimento melhor onde é que vai buscar determinada informação e cria dinâmicas de leitura que contribuem para desenvolver a compreensão, a leitura dos textos e por parte dos alunos, claro.
Após a leitura, não é? Como disse, há esta rúbrica que aparece nos guias e que é importante também, que é o pós-leitura, e que corresponde então à interpretação, como as notas do programa que são aqui apresentadas, é interpretar o texto através das perguntas e respostas orais, não é? Antes do registro escrito, ainda fazer esta parte de diálogo com os alunos, é importantíssima por causa da forma como permite ao professor a perceber-se como é que o aluno até constrói oralmente uma resposta que vai dar e daí nós depois queremos que a resposta escrita seja correta, seja completa, portanto, muitas vezes é antes ainda na oralidade dessa resposta dada oralmente que o professor lhe permite perceber se está a dar uma resposta bem construída. Escrever frases, então, que depois correspondem a essas respostas, os questionários, não é? E identificar as partes lógicas do texto, conseguir perceber muito bem onde é que estão determinadas informações. O exemplo que deixamos aqui são vários exemplos que também são muito diversificados e que durante agora esta reestruturação da coleção também tentámos ainda que fossem o mais diversificado possível as formas como aparece esta rúbrica da interpretação, portanto, onde o aluno vai fazer o registro escrito de tudo o que compreendeu. Desde as respostas mais simples, mais literais, em que o aluno encontra a informação muito fácil, mas acrescentamos muito perguntas em que o aluno lhe é pedido para explicar por palavras suas, para elevar um bocadinho a complexidade aqui também e pôr o aluno a pensar, a relacionar, não ser uma resposta muito literal, que não lhe oferece grande dificuldade, mas estimulando aqui também este lado do explicar, palavras suas, como vêem no exemplo da linha A, explica por palavras tuas, na D, concordas com a afirmação, pedir-lhe a opinião, justifica a tua opinião, então este tipo de questões inserimos muito mais questões deste género para também podermos fazer, no fundo, crescer este lado de desenvolvimento que esperamos dos nossos alunos, de serem mais completos, de darem mais opinião. E isto foi algo que também, quando tive a oportunidade e o privilégio de estar aí convosco, trouxe como na partilha que fizemos entre todos, também esta necessidade de fazermos um bocadinho, elevar o nível das questões colocadas aos alunos. Tanto na questão colocada como na diversidade, como eu dizia, temos muitas formas de questionar, muitas formas de fazer o aluno aceder ao texto, portanto, tem a outra, na apresentação que está aqui ao lado, do verdadeiro e falso, também é um exercício que aparece muito e que foi reforçado ao longo da obra. Tem ainda aqui no ponto 2, como exemplo também, acrescentamos mais perguntas escritas em que pede ao aluno para ir copiar, chama a atenção ali para o ponto 2, em que o que se pede é para o aluno ir copiar mesmo do texto, e é a mesma palavra copiar, mas vai copiar algo com uma pista dada aqui, que é os principais cuidados para prevenir o paludismo. Portanto, há uma pista, uma indicação do que se quer que o aluno vá procurar no texto. É uma forma de os fazer selecionar, procurar informação, que às vezes é uma das dificuldades dos alunos, é encontrar a informação no texto, não é? E é como exercício para promover essa habilidade. E muita outra diversidade, acho que aqui foi mesmo assim enriquecer a coleção com diversidade de exercícios. Exercícios de ligação, como que vem no ponto 3, no ponto 4, um outro exercício também para estimular outras habilidades, como é dada a resposta e o aluno é que vai ter que fazer a pergunta. No outro ponto 2 ali também preencher lacunas, com palavras que são dadas relativas, acho que têm que ser depois colocadas em cada uma das lacunas, anotar as frases corretas com X, por exemplo, portanto, aqui é deixado mesmo como exemplo de que a diversidade colocada também foi maior, sempre com o objetivo de estimular este trabalho. No guia do professor, como disse, estará sempre a par do trabalho que está a ser feito no livro, portanto o guia orienta para mais sugestões que enriqueçam o trabalho. E neste caso,
aqui, após a leitura do texto, o título é Angola. O que se pede ao aluno é para sistematizar e sintetizar toda a informação do texto num esquema. O esquema é dado pelo professor, dado na sugestão no guia, mas pode ser apresentado pelo professor no quadro, pode ser registado tal como está aqui, com o exemplo que está aqui no quadro, para depois, coletivamente, é um trabalho que pode ser muito interessante fazer coletivamente, as informações que estão no texto serem arrumadas naquele esquema. Mas aí caberá ao professor se quer fazer coletivo, se individual, se transformar este esquema numa ficha de trabalho para os alunos, é sempre com o objetivo ainda de enriquecer o trabalho de compreensão do texto e de seleção de informação. E neste caso, diversificar estas atividades da interpretação também permitem aceder à informação transmitida pelo texto com mais facilidade, estarem aptos para serem capazes o mais possível de encontrar informações no texto, que lhes vai ser útil para a vida toda e durante os anos todos de escolaridade que tiverem, ativar diferentes formas de responder e de questionar a partir do texto, portanto, não ser sempre o mesmo tipo de pergunta ajuda a desenvolver essa capacidade de poder responder de diferentes formas, colocar o aluno perante diferentes formas de procurar essa informação, onde é que ela está, e capacitar os alunos para responderem as questões com grau de dificuldade diferente, como eu dizia, às vezes as de opinião, às vezes aquelas em que tem que justificar, portanto, este grau de dificuldade importa que ele exista e que vá sendo oferecido aos alunos para eles poderem, de facto, crescer nesse aspecto. Desde aquelas questões mais fáceis àquelas que já lhe exigem algum esforço maior para relacionar os seus conhecimentos, para dar as opiniões. E entramos agora aqui na rúbrica da escrita. Portanto, o domínio da escrita é aquele que também foi bastante enriquecido na coleção. No programa, alerta aqui para aspectos que depois nós também tivemos em conta, obviamente, para criar aqui as novas propostas de trabalho e trazê-las um pouco de uma forma mais enriquecida para o livro e também para o guia. A elaboração de cartazes e outros tipos de anúncios e propaganda com imagens relacionadas com o tema dos textos, isto leva a pensar que há aqui também uma vontade expressa e explícita no programa de colocar os alunos perante outras tipologias textuais, os cartazes, os anúncios, propagandas, portanto, criar esse contacto com outros tipos de texto, recontar histórias, mantendo a organização, também há muita preocupação do aluno perceber a organização de um texto e, portanto, tanto na parte escrita, corresponder, portanto, a essa organização, à coesão textual, produzir pequenos textos a partir da orientação do professor e basicamente as ideias que aparecem e surgem mais presentes nas notas que retiramos do programa. E assim acontece nas propostas que depois aqui aparecem de escrita. Neste exemplo deixado, às vezes, a sugestão do trabalho no livro pode ser uma sequência de imagens que mostram as ações com princípio e fim, ou acontecimentos, como o exemplo que estão a ver aqui, e que a proposta está lá, escrever um texto a partir da sequência daquelas imagens. No entanto, na página do guia que corresponde ao livro, naquela determinada página, fomos enriquecer a forma como o professor e dar sugestões para como o professor pode explorar ali aquele trabalho e orientar. É muito importante quando nós, antes de ler, vão reparar isso tanto no guia como agora no próprio livro do aluno, que o exercício de preparar para a escrita, ele é tão importante, ou quase mais ainda, do que o exercício próprio de escrita, porque aquele de preparação é aquele que vai deixar o aluno à vontade para depois poder produzir o seu texto escrito. E para isso é preciso dar muitas vezes vocabulário, é preciso colocar o aluno perante ideias, estimular a produção dessas ideias, e a isso chamamos planificar ou preparar aquilo que vamos escrever. Neste caso, a sugestão que se dá é até o professor pedir e registar no quadro uma série de nomes de produtos e utensílios que são usados, por exemplo, nas tarefas que estão a ver nas imagens fornecidas.
Este vocabulário, se o professor o registrar no quadro, vassoura, pá, detergente, o que for, relativamente a todas as tarefas que ali estão a ser vistas, não é, na imagem, pode registar, fazer um registro de vocabulário e esse registro de vocabulário pode ser usado depois, posteriormente, para o aluno, quando está a construir o seu texto, poder ter alguma coisa que o apoia. E às vezes a falta também de enriquecimento no texto dos nossos alunos é muitas vezes a falta de vocabulário. Se previamente fizermos quase uma chuva de ideias, podemos chamar-lhe assim, sobre esse vocabulário e um registro, ele pode ser um apoio excelente para o trabalho que se pede. Outro exemplo também ainda de preparação para preparar o texto escrito tem a ver com a proposta que aqui se apresenta, é pesquisar sobre uma ave existente na região e depois pedir ao aluno que escreva no caderno um texto, não é? Onde descreva essa ave. Este é um exemplo do livro da terceira classe, onde está esta sugestão de trabalho, só se diz isto, mas correspondente no guia do professor, tem ali também sugestões para o professor fazer no sentido que eu estava a dizer, ajudando a fazer aqui uma chuva de ideias a partir do título que se pretende que o aluno escreva, se eu fosse uma ave. E então, colocar aquele grupo de alunos a pensar, se fossem uma ave, o que é que fariam? E se eu fosse uma ave, um aluno diz uma coisa, o outro diz outra, eu voava por cima do mar, ou viajava por todos os lados do mundo. Essas ideias que possam vir e que devem vir dos próprios alunos podem ser registadas no quadro como quase uma lista que depois é material que pode ser copiado para o caderno, esta chuva de ideias pelos alunos e elas ainda não são o texto, mas elas vão ser uma boa base para depois os alunos transformarem estas ideias em texto. Depois, o exemplo, e o tema é o mesmo, era também para a escrita de um texto sobre se fosse uma ave, ou uma ave, e já é de um outro livro da quarta classe, portanto, aparece a mesma proposta, descrita com o mesmo tema, mas com outras orientações. Essas orientações estão todas até no livro. No entanto, elas aqui, às vezes é o livro que já tem o próprio plano apresentado, o plano de escrita, outras vezes não é o livro, é o guia do professor que está a fornecer essas orientações. Aqui, neste caso, é o livro. E o que vemos é uma tabela, aqui já com uma estrutura para que o aluno possa, após ter desenhado a ave, que escolheu, desenhou-a, pintou-a, ilustrou-a com todos os pormenores, enriqueceu o melhor possível o seu desenho e depois vai ter que a descrever. E para descrever, tem ali uma série de orientações. Focar na cabeça, nos olhos, no bico, no corpo e depois como são e o que parecem. Porque no texto descritivo, que é o que nós estamos a trabalhar, descrever, há sempre algo que vamos dizer como é e o que nos faz lembrar. O exemplo já lá estava, que nem o exemplo preenchido, os olhos parecem pequenos, ou como são, pequenos e brilhantes, e o que parecem dois borboletos coloridos. Isto é apenas um exemplo, obviamente. Este trabalho feito pelos alunos trará imensas outras ideias e depois, a partir daqui, sim, já podemos criar, então, temos uma base boa para a escrita do texto. O texto também temos, e daí a diversidade de muitos textos com que o aluno deve contactar logo nestes anos iniciais. Por exemplo, notícias, perceber que a notícia tem uma organização própria, que tem um título, que tem ali depois uma parte que corresponde a quem, o quê, onde e quando, que são aqueles acontecimentos, e depois o como e porquê. O professor, vão encontrar muitas vezes no livro esta estrutura e no guia do professor o complemento. Como é que nós podemos depois, desde reportar notícias de jornais, desmontar essas notícias e levá-las para a sala de aula, recortando, depois colocando outra vez por ordem esses recortes, a parte que corresponde ao título, que é mais fácil, mas depois também o que é que corresponde a estas perguntas básicas que normalmente estão quase no início, quem, o quê, onde, quando,
e depois o desenvolvimento da notícia. Portanto, habituamos os alunos e damos essas sugestões no guia do professor para os habituarmos a trabalhar muito a estrutura deste texto. Que pode ser dessa forma, com recortes, levando material para a sala de aula, mas outras sugestões aparecem também nos guias, não mexendo na notícia, só recordando e tendo cada grupo ou cada aluno procurar essa informação, e aquilo que fornecemos no guia é um formulário que o aluno depois poderá preencher através daquela notícia lida e que o professor forneceu num trabalho de grupo ou no trabalho individual. O texto narrativo também aparece em várias sugestões, tanto no livro como no guia, como digo, neste caso é no livro, e as partes principais desse texto, desde a introdução ao desenvolvimento e à conclusão, e as respectivas perguntas que correspondem a cada uma dessas partes. Neste exemplo, o formulário, a grelha de plano de texto está lá para os alunos preencherem, através da proposta com o tema que lhes é dado, não é? Que seria aqui neste caso é uma viagem numa nave espacial, escrever toda essa aventura sobre a viagem, essa viagem feita, e portanto o aluno pensando neste tema vai começar a pensar quando é que ela se realizou, quem é que foi, onde foram, depois o que é que aconteceu, quais foram os principais acontecimentos, como é que se resolveram as peripécias que pode ali pensar, e como terminou a viagem para a conclusão. Claro que isto é apenas quase um bloco de notas. Estão a ser ali tomadas notas sobre as ideias que o aluno não se quer esquecer e que quer colocar no seu texto. É um plano de texto, não é ainda o trabalho de escrita, mas é importante estes planos e estes apoios. Às vezes aparece, também criamos sugestões, como a anterior, em que é o aluno que vai ter que preencher, outras vezes até aparece já um plano de texto escrito, já preenchido, e neste caso já está fornecido ao aluno uma estrutura a partir da qual deve escrever. Portanto, tem ali na mesma organização o quem, o onde, o quando, o enredo que se vai desenvolver e, portanto, a partir das ideias que já lá estão, o aluno tem todos os ingredientes para poder desenvolver o seu texto. E outras sugestões. Têm muitas, aparecem imensas. Neste caso seria aqui também uma tabela de preenchimento, de nota de ideias. A ideia é muito estar aqui a anotar antes de escrever. Eu vou criar aqui uma série de orientações que não me quero esquecer para quando for escrever o meu texto. No caso apresentado neste exemplo, seria descrever ou imaginar como seria um recreio da escola ideal, como gostariam que fosse. Então, é pôr aqui os alunos a pensar o que é que já tem e o que é que não tem e gostaria que tivesse. E, portanto, nesta tabela, preenchendo ideias de um lado e do outro, muitas vezes este trabalho funciona muito bem coletivamente, mas também individual ou em grupo, como de qualquer forma. Terá sempre, quando os alunos ainda não estão muito familiarizados com este tipo de propostas, se calhar o trabalho coletivo é interessante, depois eles próprios se habituam a estas dinâmicas e também o trabalho individual funciona muito bem. Então, o que é que há e o que não há, vamos anotando ideias e depois sim podemos escrever o texto de uma forma muito mais segura. Os textos poéticos também aparecem muitas vezes de preparação para essa escrita e sugestões de textos mais com estas características. Por exemplo, o exemplo deste título é Os Livros, foi um trabalho até que alguns colegas que estão desse lado provavelmente se podem lembrar que nós fizemos quando trabalhámos juntos em alguns grupos de trabalho e algumas dinâmicas de escrita que criámos e que vocês tiveram também a oportunidade de experimentar, estivemos ali a experimentar fazer estas coisas. Então este é dado a este tipo de exercício um nome como palavra puxa palavra. Porquê? Porque a palavra do final de cada verso vai ser a primeira do verso seguinte. Como aqui neste exemplo, com os livros podemos viajar e depois começo a viajar por mundos de fantasia, fantasia que nos faz sonhar, e sonhar será agora a palavra a seguir, e portanto esta é uma forma também de colocar aqui os alunos perante
este tipo de texto, não é? E desenvolver um bocadinho a exploração deste mundo fantástico que é a poesia e o brincar com as palavras, e encontram várias sugestões também neste aspecto. Como disse, a diversidade, já indicada um bocadinho no programa, foi nossa preocupação também, por isso aparecem várias tipologias, a exploração do aviso, a carta, a receita, o prospecto ao panfleto informativo, tudo isto dentro do livro e o guia encontram sugestões de trabalho para este plano de preparar e de escrever textos. As atividades, então, de planificação, quando estamos a trabalhar um bocadinho aqui a planificação daquilo que vamos ler, que vamos escrever, o que é que permite? Anotar as principais ideias do que queremos expor num texto, ativar o vocabulário diversificado relacionado com o tema que vamos desenvolver, tomar conhecimento da estrutura de diferentes tipos de texto, porque eles são diferentes, se é notícia, se é um texto narrativo, se é um poema, recorrer ao plano de escrita como apoio durante todo o tempo da textualização. Quando está a escrever, o aluno pode ir olhar para o vocabulário, para as ideias, é esse mesmo objetivo. Então, terminando aqui esta viagem pelas alterações que se foram introduzindo nos livros, na disciplina da língua portuguesa, vamos falar um bocadinho de matemática. Como disse, a língua portuguesa foi uma intervenção bastante grande. Na matemática, a intervenção aconteceu também porque o programa teve ali mudanças e, no caso, por exemplo, dos domínios da geometria, grandezas, os números de operações, tiveram aqui alguma mudança, agora aparece a geometria, os números de operações e depois é que aparecem as grandezas, portanto, isto obrigou-nos a reestruturar também e a arrumar, nesta nova edição, estes conteúdos no novo livro. Portanto, aquilo que teve aqui como orientação foi, de facto, estas orientações dos conteúdos a trabalhar em cada unidade, a reorganização dos domínios, como disse, de acordo com o programa, porque eles mudaram os que vinham no princípio ao fim, portanto houve ali assim uma arrumação, e também nos prendemos sempre com as sugestões didáticas sugeridas em cada unidade no programa. Por isso, as notas que apresentamos sempre do programa foram orientadoras e, portanto, aqui tanto para a terceira como para a quarta classe, elas também são comuns, aparecem tanto numa classe como na outra, esta preocupação que se denota já no programa de desenvolver o raciocínio, a capacidade de comunicação matemática. Portanto, é esta preocupação de que os exercícios e as tarefas propostas possam ajudar os alunos nesta capacidade de comunicação matemática, desenvolver a noção da relação entre o conhecimento matemático e as questões do dia-a-dia. De facto, a matemática está no nosso dia-a-dia, em coisas mais práticas, nós estamos a fazer matemática muitas vezes sem pensar. A criação de atividades práticas e dinâmicas que permitam compreender conceitos matemáticos com base em situações reais, para que não seja um trabalho tão abstrato, um trabalho que muitas vezes custa a ser assimilado pela criança. Se ele estiver relacionado com a prática, com situações reais, é muito mais fácil. E é nesse sentido que fomos também fazendo, e já estavam muitas delas também nos guias que estavam convosco, a preocupação é essa mesmo, é criar ali sugestões de trabalho no guia, que enriqueçam o trabalho que já é proposto no livro. O livro, normalmente, ele também já está sempre com uma parte explicativa do conteúdo e depois o que aparecem são exercícios para exercitar esse conteúdo trabalhado. E no guia vêm aqui sugestões realmente para aproximar os alunos da parte mais prática, da parte de ser algo que as próprias atividades sejam de uma forma dinâmica, que permitam manipulação, que permitam ao aluno contactar com as coisas o mais real possível. Exemplos são vários e alguns dos que trouxe que aqui estou a partilhar. Por exemplo, este tem a ver com os numerais ordinais, neste caso, para que servem, e portanto aqui o ordenar e usar os ordinais para fazer sequências, para ordenar posições, pode ser feito de maneiras dinâmicas, no recreio, formando filas, o professor dando determinadas orientações para que os alunos se posicionem na fila, pedindo para o aluno
A ou o aluno B ser o primeiro, atrás dele deve vir outro, e depois, no fundo, muito pôr os alunos também a falar e a dizer: eu sou o primeiro, eu sou o terceiro, depois de mim vem quem, antes de mim quem está, e portanto todo este trabalho sugerido no guia para o lado mais prático, para o lado mais ativo, em que o aluno pode tirar uma aprendizagem com mais significado. Também, por exemplo, temos sempre o professor pode ainda, portanto, são outras sugestões, levar objetos para a sala de aula ou daquilo que existe até na própria sala de aula, criar filinhas, pedir aos alunos para colocarem e ordenarem segundo diferentes aspectos, por exemplo, do maior para o menor, qualquer coisa em que eles depois possam dizer quem é que está em primeiro, quem está em segundo, quem está nas posições de trabalhar esta questão dos numerais. Por exemplo, também esta questão da manipulação aparece muito e vão encontrar muito na unidade que trata a geometria, porque, de facto, os sólidos geométricos, havendo na sala de aula, é um ótimo material para que o aluno possa manusear, para que possa pegar, para que possa passar as mãos nas faces, nas arestas, nos vértices, isto sendo tocado, sendo mexido, é de certo muito mais perceptível para o aluno de quais são estes conceitos e entende de uma forma muito mais fácil. Ainda está ali uma sugestão complementar que também foi retirada do guia e que tem a ver com sair da sala de aula ou até mesmo dentro da própria sala, procurar objetos que têm aquelas formas idênticas aos sólidos geométricos. Nas redondezas da escola, num pequenino passeio, perceber onde é que nós encontramos coisas parecidas com cubos, com cilindros, o tronco de uma árvore, ou perceber isto, que é, na realidade, à nossa volta encontramos muitas destas formas também. Depois, esta questão também do raciocínio e a capacidade de comunicação matemática. E então, no guia, temos muitas vezes para determinados problemas, sobretudo para este lado em que o aluno tem que exercitar o seu raciocínio matemático através da leitura do enunciado de um problema que está para resolver, a forma como nós vamos apresentando é quase como para a leitura de um texto. Ou seja, a leitura do enunciado de determinado problema deve ser feita e deve ser discutida com o aluno. O que é que se está a pedir? O que é que nós temos que procurar? Quais são os dados mais importantes? Quais são os elementos que nós encontramos aqui neste enunciado que nos vão fazer falta para poder resolver o problema? E, portanto, aqui este diálogo, como está aqui no exemplo salientado, o diálogo coletivo antes da realização do problema, pôr os alunos a pensar perante e após a leitura daquele enunciado. Que é para depois, no exercício de encontrar os cálculos que deve efetuar, o aluno estar mais preparado. Eu vou ter que subtrair, se vou subtrair, porque é que eu faço? Ou vou adicionar, ou será mais fácil multiplicar? Portanto, é este exercício muito da comunicação antes da realização. E perceber também que muitas vezes para resolver determinado tipo de problema posso recorrer a mais do que uma forma de cálculo, não é? Pode ser o algoritmo que já estou, que uso, ou posso também encontrar outras formas. E, portanto, no guia, neste exemplo, é sugerida o uso de uma tabela para calcular. Portanto, eu posso fazer isto com uma multiplicação, com uma adição, com uma conta que sim, que vou conseguir chegar ao mesmo resultado, mas também colocar os alunos perante outras hipóteses. Posso calcular de outra maneira e às vezes o cálculo através de uma tabela é também um cálculo que mostra outra forma de pensar, agilizar o pensamento matemático e que chega da mesma forma ao mesmo resultado. Por isso, o diversificar um bocadinho estas sugestões, como neste caso, eu consigo perceber quantos litros de água e de leite são gastos durante um mês na casa do Rui, porque posso fazer isto através de uma tabela em que vou vendo do dia 1 até ao dia 1, no primeiro dia são 4 litros de água e 2 de leite, e depois vou acrescentando, vou saltando, 2 dias já será o dobro e vou indo por ali. Quando chego aos 10,
aos 10 dias, os próprios alunos, nesse diálogo coletivo com a professora, já vão perceber que se calhar dos 10 já podem estar no salto maior para os 20, depois para os 30, e se o mês tivesse 31, como é que faziam? Portanto, é todo um trabalho para desenvolver esta comunicação matemática nas sugestões dadas. E ainda de acordo com o programa, porque tudo isto tem a ver com aqueles primeiros aspectos que falámos e que são propostos no programa, relacionar também estes conhecimentos matemáticos com as situações do dia-a-dia. E aqui as sugestões aparecem várias ao longo do dia, de simular situações, como no caso, por exemplo, de trabalhar as grandezas, levar o peso e massa, levar para a sala de aula uma balança ou simular, ou criar situações em que os alunos têm que fazer pesagens reais e estar um bocadinho a fazer este trabalho prático. Por exemplo, para trabalhar o dinheiro, simular ali situações de compra e venda, com uma banca, que é quase uma dramatização, mas que queremos é chegar ao troco, quanto pago, quanto falta, se isto custa tanto, qual é o dinheiro que eu vou utilizar, se der a mais, quanto é que vou receber de troco, para estas interações que têm a ver com isso, mesmo vivências do dia-a-dia, para as horas também, as sugestões práticas de construir relógios de uma forma muito rudimentar e fácil, mas que depois podem permitir o professor fazer várias atividades muito práticas em que o próprio aluno pode movimentar os seus ponteiros e daquele relógio para perceber o que é um quarto de hora, para saber se andar mais 5 minutos ou fazendo esta movimentação prática, faz o aluno contactar neste caso, com as horas, não é? Com este tema, e, portanto, é também interessante do ponto de vista de tornar uma situação mais real. Então, atividades matemáticas práticas relacionadas com o cotidiano, que permitem e estimulam a comunicação em termos matemáticos, permitem, isto que já fomos dizendo, desenvolver o gosto pela matemática, adquirir conteúdos matemáticos com maior facilidade, desenvolver um comportamento mais ativo, participativo por parte dos alunos com base no entusiasmo da descoberta e desenvolver a capacidade de comunicar raciocínio matemático, que é muito importante, partilhar e compreender o nosso raciocínio comparando com os outros, porque muitas vezes para resolver uma situação matemática, um problema, eu posso ter uma forma de lá chegar, mas outro colega pode fazer de outra maneira, e esse trabalho é de facto importantíssimo. No estudo do meio, alterações também foi mesmo no sentido de adequar um bocadinho as sugestões de tarefas propostas muito nos guias para aquilo que já é também referido no programa. Os temas também se mantêm e apresentam sugestões metodológicas que estimulam esta aprendizagem mais ativa, baseada também na reflexão e resolução de problemas do cotidiano, em que também haja essa preocupação de relacionar temas dos conteúdos todos propostos do estudo do meio com a vida diária dos próprios alunos, do meio onde vivem, ser o mais próximo da realidade vivida, sempre possível e sempre que os temas sejam adequados a essa proximidade. E como, da mesma forma, as notas do programa aqui um bocadinho a servirem de orientação, estimular a observação e análise dos fenómenos, dos factos e das situações, relacionando-as com a realidade. Sempre muito importante, desde que essa realidade seja próxima, podemos sempre criar situações de fazer este trabalho muito relacionado com a realidade. Preparar os alunos para uma intervenção crítica no meio é muito importante e foram estas as orientações que nos guias nos levaram a pensar em que sugestões podíamos deixar também no guia do professor. E por isso é neste sentido que encontram muitas sugestões para dialogar e para criar experiências de trabalho que sejam muito significativas e que façam, no fundo, que a aprendizagem seja de contacto com o mais possível com a realidade. O exemplo aqui tem a ver com o tema das tradições, da sua comunidade, a rúbrica é a rúbrica dos símbolos nacionais e, portanto, por exemplo, uma sugestão dada
os alunos levarem para a sala de aula objetos, produtos artesanais, fotografias antigas, peças ou esculturas, o que for que possam ter em casa, ou que a escola também é um professor e a escola e todo recolhendo do meio, e esses objetos podem ser o mote para uma exposição, que pode a própria família depois participar, ser convidada a vir à escola, pessoas do meio, conhecedoras de poderem explicar um pouco a história de cada um desses objetos, virem falar. Portanto, esta é muito... As sugestões apresentadas aqui nos guias são muito neste sentido, portanto, devido também ao encontro daquilo que é referido no programa. Sempre esta relação com as situações do meio próximo. Por exemplo, para trabalhar aqui após as diferentes formas de relevo, também o trabalho prático, o trabalho de criar maquetes, de criar sugestões de trabalho em que os alunos vão, eles, recriar aqui uma maquete através de materiais de desperdício, jornais, caixas de papelão, o que quer que seja. São sugestões de trabalho para os alunos meterem mão à obra e serem eles a construir. E aí perceberem melhor, porem etiquetas depois, onde é que está, por exemplo, um rio, onde é que está a serra, onde é que está um vale, onde é que temos aqui uma planície, uma série de elementos e de conteúdos a trabalhar que poderão ser mais facilmente compreendidos pelos alunos nestas atividades práticas. E ainda aqui esta relação também com a realidade, com o meio, por exemplo, procurar fazer visitas. As visitas de estudo e são importantíssimas, ir ao local, perceber quais são os produtos cultivados, aqui sugerimos, um exemplo dado, mas encontram muitos outros no guia, é uma visita de estudo a um mercado ou a uma quinta, porque o que estamos a tratar é os alimentos, quais são os produtos alimentares, e que podemos encontrar numa quinta. Portanto, nada melhor do que ir lá e visitar e ver quais são os comestíveis e os que não consumimos, a criação de uma própria horta. Portanto, todas a horta da turma, não é? Na escola, se houver um espaço para isso, é ótimo, para depois os alunos também poderem contactar com esses produtos todos que estão a trabalhar, e é sempre numa base da relação prática do trabalho. Por exemplo, na perspectiva histórica, aqui no tema 5, achamos que há aqui assim uma distância, muitas vezes quando falamos de alguns factos históricos, estão numa distância enorme dos alunos, na sua atualidade, no seu dia-a-dia. Há acontecimentos que já se passaram há imenso tempo e, portanto, sugerimos que para ficou a sugestão da criação de um friso cronológico, e este friso cronológico encontram ali a forma como o professor poderá dinamizar este friso, sendo algo que vai ser construído ao longo do colocá-lo na parede da turma, fazer um pouco este crescimento do friso, conforme os temas vão sendo trazidos, o que é que aconteceu antes, dá uma perspectiva histórica, dá uma perspectiva da sequência cronológica dos factos, portanto, e é importante não deixar o aluno de uma forma tão abstrata a pensar em coisas que sabe que aconteceram há muito tempo, mas esse há muito tempo tem uma sequência, e portanto o friso, estes exemplos que aqui estão de imagem é mesmo só para ilustrar um bocadinho isto que eu estou a dizer, mas é algo a ser construído ao longo do tempo, que pode ser com fotografias, com desenhos feitos pelos próprios alunos. Aqui a criatividade e a imaginação do professor será sempre a principal, mas envolver os alunos de facto, nesta construção ajudará a criar essa perspectiva histórica do que aconteceu antes até aos seus dias e de como é que as coisas se foram sucedendo. Daí deixar como exemplo, porque haveria muitos outros exemplos, mas selecionei apenas alguns que me pareceram importantes. E depois aqui um outro aspecto, já por último, que é aquele de desenvolver nos alunos a capacidade de intervenção crítica no meio. Se nós estamos a trabalhar com os alunos a poluição, por exemplo, aquilo que são coisas em que
há problemas, são reais, eles conhecem-nos, falam sobre eles, vivem-nos muitas vezes, porque são da sua proximidade. Portanto, como é que o aluno aqui é incentivado, e são atividades que incentivam a própria participação no meio de uma forma ativa, de uma forma construtiva, e então sugerimos muitas vezes a preparação de panfletos, a preparação de desdobráveis, que são construídos na sala, mas com esta função de depois levar para a família, levar para o meio que rodeia os alunos e que eles possam sentir esse orgulho de terem feito alguma coisa que vai ajudar a melhorar o meio onde vivem. Vão distribuir com os perigos da poluição da água, como podemos, por exemplo, evitar essa poluição e levar estes pequenos documentos escritos na forma que quiserem, desde os desdobráveis aos panfletos informativos, como for, mas feitos com o empenho dos alunos, será sempre uma prática interessante e de forma a tornar os alunos também cidadãos conscientes dos seus próprios problemas da realidade local e da sua resolução, obviamente. O mesmo acontece, por exemplo, para a importância da água e o desperdício da água, e como os temas são vários e, portanto, as sugestões que aparecem aqui para determinado tema depois podem ser recriadas noutros temas que o professor considera, desde a alimentação, os cuidados com a alimentação. Portanto, são sugestões que ficam a dispor de cada um para depois as aplicarem da forma que estão ou as recriarem e até, no fundo, levarem para outros temas do próprio, que trabalham no próprio livro. Portanto, este trabalho tem, de facto, a relacionar com as atividades dinâmicas, com o meio que envolve os alunos e estimular este espírito crítico é importantíssimo e foi nisto que nos focamos principalmente quando pensámos no Guia do Professor, porque vai permitir desenvolver os alunos a curiosidade, a autonomia, a vontade de descobrir e conhecer o meio que os rodeia. Vai permitir que os alunos adquiram conhecimentos e também questionem os mesmos a partir da reflexão, das relações e das vivências cotidianas. Vai permitir desenvolver um comportamento mais ativo, participativo, por parte dos alunos, com base no entusiasmo, na descoberta, no poder fazer coisas, não é? E desenvolver a capacidade de comunicar, agir em contexto escolar, familiar, local, com esse espírito crítico e construtivo que acabamos por dizer e que já referimos. Estas são as principais alterações que trouxemos aqui, que eu neste bocadinho tentei passar para todos. Não é tão fácil fazê-lo assim à distância, porque seria para mim muito, muito mais gratificante poder estar aí desse lado e podermos estar juntos a experimentar algumas destas coisas. Como disse, muitas delas nasceram também de alguma experiência que já tive esse privilégio de estar aí, de podermos estar juntos a pensar. Muitas surgirão e muitas outras ideias e oportunidades, se calhar, poderão ainda acontecer e que nos possam fazer, no fundo, crescer a cada dia, levar aquilo que melhor possamos na nossa prática diária para dentro da nossa sala de aula e nós também um bocadinho para estes recursos didáticos que chegam também às vossas salas. Portanto, da minha parte, resta-me muito agradecer todo o trabalho que já aconteceu, este que também ainda está a acontecer, desejar que tenham um melhor ano letivo, cheio de muitos sucessos e a ter um bocadinho a esperança que este muito obrigada e este abraço que deixo daqui para todos vocês que estão desse lado, possa, de alguma forma, ser, agora é assim, à distância, é um abraço virtual, mas quem sabe ainda possa ser um abraço presencial que me daria muito gosto. Muito obrigada e as maiores felicidades para todos.